Olá, meus amados. Aqui quem vos fala é o presbítero André Rodrigues. Quero deixar uma mensagem para você nessa hora, que está inclusa na carta de 2 Coríntios, segunda carta de Coríntios, escrita por Paulo, capítulo de número 4, e o versículo é de número 6. Está escrito assim: você que tem sua Bíblia, que queira nos acompanhar, se você é o nosso convidado. Está escrito assim: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, nós estamos aqui diante de um versículo que o apóstolo Paulo está explicando que nós precisamos de uma luz para que venha resplandecer em nossos corações, para que nós possamos enxergar a Deus e ver quem Ele realmente é. Deus no passado tentou se apresentar para Israel, que é o seu povo escolhido para que deles nascesse, fossem abençoadas outras nações. Ele tentou várias vezes se apresentar para Israel, porém, pelo seu nome, o Senhor, ele não conseguiu ser devidamente conhecido. Então, o livro, a carta escrita aos Hebreus, no capítulo 1, começa dizendo assim: tendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos filhos, aos pais, falou-nos de muitas maneiras pelos profetas, falou-nos nesses dias pelo Filho, o qual constituiu herdeiro de tudo. Então, meus amados, quem é o Filho que pelo qual Deus falou nos primórdios dias? Esse Filho é Jesus Cristo. Ele tentou se apresentar através dos patriarcas, mas ele não foi completamente compreendido. Ele tentou se apresentar através da criação, mas através da criação Deus também não foi completamente compreendido. Mas por quê? Então o apóstolo Paulo vem explicar na carta de 2 Coríntios por que é que Deus não foi completamente, perfeitamente compreendido pelo homem. Ele aqui no capítulo de número 4 e o versículo de número 4, ele diz assim: mas se ainda o nosso evangelho, a partir do versículo 3, está encoberto para os que se perdem, está encoberto. Para os que se perdem, está encoberto. Nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então ele está dizendo aqui que o Deus deste século, que é Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos. Para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então os incrédulos, eles não conseguem enxergar a Deus como Deus realmente é. Por quê? Paulo explica: porque o Deus desse século cegou os homens de uma cegueira tão grande que eles não conseguem enxergar. Porque o pecado de Adão, que foi derramado na memória humana, lançou as memórias nas trevas, e todos os que nascem dessa originalidade de pecado também estão nas trevas. Porém, ele diz aqui no versículo 6, que Deus disse que das trevas resplandecesse a luz,
E ele resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Lembra que eu falei que está escrito lá em Hebreus, capítulo de número 1, o autor da carta começa dizendo que, tendo Deus antigamente falado pelos profetas, agora falou-nos nesses dias pelo Filho, o qual ele constituiu o herdeiro de tudo. Pois é. Então, o apóstolo Paulo está falando aqui que Deus, nesse presente século, ele lançou um feixe de luz nos corações humanos. Para quê? Para que resplandecesse nos corações a iluminação do conhecimento da sua glória. Mas agora, não mais pelos patriarcas, não mais pela criação do globo terrestre, não mais pelos profetas, mas ele lançou o feixe de luz do conhecimento da sua glória na face, ou seja, através do rosto de Jesus. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que Deus, ele vai ser conhecido quando nós olharmos para o rosto de Jesus, quando nós conseguimos contemplar a Cristo. Cristo, ele veio à Terra para trazer o complexo de todos os atributos de Deus. Quando nós olhamos a Cristo, nós vemos a Deus. Teve um discípulo que perguntou a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai. É tudo o que nós precisamos. Então Jesus falou para ele: Felipe, estou há tanto tempo com vocês e você me diz, mostra-nos o Pai? Quem vê ao Pai, vê a mim. Então Jesus veio à Terra com esse objetivo. Deus lança um foco de luz no coração humano para que nós, seres humanos, venhamos ter esse resplendor de luz para olhar o rosto de Jesus e conhecer a Deus. Lembra do ladrão da cruz? Ele estava sendo crucificado. A palavra de Deus ensina, o próprio Jesus falou que o ladrão não veio a não ser para roubar, matar e destruir. Então era isso que ele tinha feito a sua vida toda, a sua vida inteira. Ele estava sendo crucificado ao lado de Jesus. Havia um outro ladrão que zombava de Jesus e dizia: Senhor, se o Senhor é realmente o Cristo, então desce da cruz, salva-se a si mesmo e salva também a nós. E esse outro ladrão que enxergou na face de Jesus a glória de Deus, ele olhou para o outro ladrão e falou: você não sabe o que diz. Esse Senhor que está aí é o Filho de Deus. Nós fizemos alguma coisa, algo para merecermos morrer aqui crucificado, mas ele é inocente. E olhou para a face de Jesus e olhou para ele e disse: Senhor, quando entrares no seu reino, lembra de mim. Então esse ladrão, apesar de ser um malfeitor e de estar morrendo pelo seu pecado ao lado de Cristo, crucificado, porque a morte de crucificação era para os ladrões, para os malfeitores, para os piores revolucionários da época, e ele reconheceu que Jesus era o Filho de Deus, e o flash, o foco de luz lançado em seu coração, fez ele ver Deus através de Jesus Cristo e pedir misericórdia, e clamar. Então ele conseguiu a salvação. O Mestre Jesus falou para ele: hoje mesmo, na verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele foi salvo. No momento em que o flash de luz, como o apóstolo Paulo diz aqui, o coração dele foi iluminado no conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo, olhando para o rosto de Cristo. Isso aconteceu com o apóstolo Paulo também. No capítulo 9 do livro de Atos dos Apóstolos, nós lemos que o apóstolo Paulo, ele era Saulo, o nome dele inclusive, ele perseguia a igreja porque ele era muito zeloso pela lei. E ele havia pedido carta ao sumo sacerdote
para ir para Damasco, a apanhar alguns cristãos que haviam fugido para lá, e no meio do caminho, no capítulo 9, versículo 3 do livro de Atos, está escrito assim: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Meus amados irmãos, quando esse resplendor de luz cercou o apóstolo Paulo, que antigamente ainda se chamava Saulo, veja o que aconteceu no versículo 4, diz assim: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele tremendo, versículo 6, e ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, levanta-te. Você está entendendo isso? O resplendor de luz que cercou o apóstolo Paulo fez ele se levantar depois de ter caído. Mas o flash foi tão forte que derrubou primeiramente do cavalo, porque Deus jogou no coração dele a luz para que ele pudesse o enxergar a sua glória na face de Jesus. Então é isso que deve acontecer. Antigamente Deus falou de muitas maneiras através dos profetas, mas não foi reconhecido devidamente. Ele falou para Moisés, no capítulo 6, versículo 3 do livro de Êxodo: Moisés, eu me apresentei a Abraão, Isaque e a Jacó, mas pelo meu nome não fui devidamente conhecido. Então agora ele vai ser conhecido através do Senhor Jesus. Isso significa que quando nós olhamos para Cristo, quanto mais olhamos e vemos a vitrine do Evangelho, que é Jesus Cristo, mais nós conhecemos a Deus e somos transformados por essa glória que contemplamos. O apóstolo Paulo também, no livro, na epístola aos 2 Coríntios, capítulo de número 3, versículo 18, ele diz que ao contemplarmos a glória de Deus, então nós somos transformados pela glória que nós contemplamos. Isso aconteceu com o ladrão da cruz, que ao contemplar Cristo, a glória de Deus, ele foi transformado a ponto de pedir: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Ele foi devidamente iluminado para reconhecer que era um pecador e que precisava de Jesus Cristo para ser salvo. No capítulo 45, versículo 22 do livro do profeta Isaías, existe ali uma palavra que foi escrita há 700 anos de Jesus Cristo nascer, mas ela é uma palavra que personifica o que Cristo disse. Ele diz assim: olhai para mim e sereis salvo. Olhai para mim e sereis salvo. Não existe outro rosto que você possa olhar para você ser salvo. Não existe outro Deus. Não podemos colocar ousadamente a nossa vida nas mãos de um Deus que não seja divino. Só Ele, o nosso Deus, é digno de nos salvar. E nós nós o conhecemos através do seu Filho Jesus. Então, se tem outro Deus para você olhar, feche os seus olhos para outros deuses. O único que pode te salvar é o Senhor Criador dos céus e da terra. Vocês lembram quando o leproso estava procurando um profeta para que o livrasse, o curasse da sua lepra? Sim, o nome dele era Naamã, lá no segundo livro de Reis, capítulo de número 5, nós iremos ver a história dele quando ele ficou leproso. Ele era general do rei da Síria, pomposo, mas ele era um homem leproso. E ele queria ser curado e procurou então o profeta, e o profeta mandou mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele conhecia outros modelos de rios, Abana, Farpá, e até chegou a resmungar, porque o profeta nem lhe deu tanta confiança, mas mandou o jovem aprendiz falar para ele que deveria fazer isso. Então ele resmungou, e havia um escravo dele juntamente com ele, que chamava ele de pai, e disse: pai,
se o moço, o profeta, tivesse mandado o senhor fazer qualquer coisa pela sua vida, o senhor não faria? Então, imagine só, ele só apenas mandou você se lavar. Então, quando ele foi, obedeceu a palavra do profeta e se lavou, ele ficou completamente curado da sua lepra. Eu sei que, de repente, existem outras opções de deuses para você, e você já está frequentando muitos lugares aonde você é bem-vindo nesses outros deuses. Mas o único mediador que poderá levar você a Deus, o mediador, se chama Jesus Cristo. Deus, ele é doador da vida, mas Jesus Cristo é o mediador da vida. Havia outros rios para que Naamã viesse mergulhar, porém a única opção era o Rio Jordão. Eu sei que Cristo é o único caminho para você. Não existe um outro caminho. Você pode ter até outras opções, mas Jesus Cristo é o único que pode te lavar dos seus pecados e te conduzir novamente a Deus. Que você possa enxergá-lo. Que o flash de luz que brilhou no coração do apóstolo Paulo, que o flash de luz que brilhou no coração daquele que estava sendo crucificado juntamente com Jesus Cristo, aquele ladrão da cruz, que o flash de luz que brilhou na vida de outros cristãos possa também brilhar no seu coração. Deus havia falado para Moisés no passado, quem me dera, Deuteronômio capítulo 5, versículo 29, está escrito assim, quem me dera se o meu povo pudesse me conhecer, se eles tivessem um tal coração que pudesse me conhecer. Então Deus não teve outra alternativa para poder fazê-lo ser conhecido, a não ser jogar o foco de luz no coração do homem, para que o homem conhecesse mediante o rosto de Cristo. Jesus falou para Nicodemos, mestre em Israel, aquele que não nascer não pode ver o reino de Deus. Certa vez Jesus Cristo falou para alguns discípulos que algum deles não provariam a morte até que contemplasse o seu reino. E não, passado uma semana depois, lá em Mateus, no capítulo 17 de Mateus, nós podemos ver que ele apanha 3 discípulos, João, Pedro e Tiago, e leva ao monte. E lá Jesus se transfigura. Ele joga um flash de luz tão forte no coração daqueles discípulos que Pedro chegou a ficar alegre e ele falou que ia montar cabanas. Ele viu Elias, ele viu Moisés na visão dele, ele viu Jesus resplandecendo a sua luz e ele ficou maravilhado, como se ali fosse já o reino de Deus. E ele falou, vamos fazer uma cabana para Elias, uma para Moisés, outra para o Senhor Jesus Cristo, porque ele se sentia bem, ele já se sentia no reino de Deus. Mas o escritor diz que ele não sabia o que ele estava falando. Por quê? Para que o reino de Deus fosse estabelecido, Jesus Cristo precisava de padecer, o sangue de Cristo precisaria ser derramado, Jesus deveria sofrer pelos nossos pecados para que ele pudesse pagar o preço do nosso perdão. Jesus pagou o preço do seu perdão. Depois do flash de luz que eles tiveram lá no monte, chamado Monte da Transfiguração, então no capítulo 17, versículo 8, está escrito que eles ninguém mais viram a não ser Jesus. Esse é o efeito do flash da glória de Deus. Ele quer jogar no seu coração nessa hora, para que você possa enxergar Jesus. O apóstolo Paulo, depois que enxergou a Cristo, ele não quis saber de outra vida, ele pregava a Cristo. Os homens que tiveram o flash de luz jogado em seus corações, que enxergaram Deus através da face de Jesus, eles viram algo tão diferente que agora havia mudado as suas vidas, havia mudado as suas conversas, as suas pregações. Eles haviam visto algo tão extraordinário em suas vidas que toda a vida deles foram mudadas. E todas as pessoas com quem eles lidavam também eles conseguiam mudar as suas vidas, porque o flash de luz foi tão grande, e eu quero que esse flash de luz apareça no seu coração também, para que resplandeça a glória de Deus na sua vida, para que você enxergue Deus realmente quem Ele é,
perante a face de Jesus. Que Deus possa te abençoar rica, poderosa e abundantemente. Fica com essa palavra, não deixa que nada te impeça de vir a Cristo, para que você também seja mais um desses que irão morar no reino de Deus quando chegar a hora. Assim, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.